Olá, meu nome é Robertson Luiz Bondaruc, eu sou coronel da Reserva da Polícia Militar e atuo na Assessoria de Segurança Institucional do Ministério Público do Paraná. Fizemos uma pesquisa junto ao Sistema Penitenciário Paranaense com o apoio do Departamento Penitenciário e nesta pesquisa entrevistamos delinquentes que tinham sido presos, que estavam cumprindo penas por crimes contra o patrimônio. E entre esses entrevistados, nós chegamos à conclusão de que 36% dos delinquentes entrevistados disseram que no momento de escolher o local para agirem, escolhiam com menor trânsito de pessoas. Outros 23% escolhiam com base em obstáculos que dificultassem a visão de testemunhas. Outros 15% escolhiam o local conforme o menor trânsito de veículos e outros 13% conforme menor claridade. E apenas 6% deles escolhiam o local do crime conforme obstáculos a serem transpostos, isto é, muros altos, anteparos maiores que pudessem dificultar o seu acesso. Então veja, a vasta maioria dos criminosos, no momento de escolher o seu local da ação, escolhem exatamente locais com menor visibilidade, isto é, mais dificuldade de serem vistos para poderem agir mais livremente. Nessa pesquisa também, nós perguntamos e verificamos entre os delinquentes entrevistados quais eram as suas preferências quanto ao tipo de sistema de controle de acesso. E observamos que 71% deles preferiam assaltar casas cercadas por muros e outros 29% apenas escolhiam casas cercadas por grades, porque segundo eles, os muros permitem que eles possam se aproximar sem serem vistos e depois de pularem o muro, podem agir mais facilmente lá dentro sem serem observados. Ao contrário, uma casa cercada por grades, eles terão que ter cuidado o tempo todo em estar sendo vistos ou não. Temos também na estrutura das casas alguns vilões disfarçados. Primeiramente os muros, já falamos bastante deles. Observe, para que um delinquente pudesse invadir essa casa, a única coisa que ele precisa fazer é bater no portão. No momento em que a pessoa abrir para ver quem é, ela pode ser rendida. Se o criminoso portar uma arma de fogo, por exemplo, a casa vai ser invadida, ele fecha a porta e aí toda aquela vantagem de esconderijo que a pessoa buscou passa a funcionar em favor do criminoso, havendo inúmeros relatos das ocorrências atendidas pela Polícia Militar, mostrando que casas como essa foram invadidas, os criminosos permaneceram várias horas com as vítimas dominadas, tiveram tempo para escolher bens, às vezes até submetendo as pessoas a diversos tipos de constrangimento e sevícias, e depois puderam partir com toda tranquilidade. E vizinhos e passantes não perceberam o que estava acontecendo. Até para viaturas policiais que fazem patrulhamento, não há como o patrulheiro saber o que está acontecendo dentro dessa casa. No momento dessa foto, por exemplo, poderia perfeitamente estar ocorrendo um assalto envolvendo criminosos com toda a família dominada e nós não teríamos como saber do lado de fora o que acontecia. Então essa tendência natural dos espaços urbanos, onde as pessoas cada vez mais procuram se esconder do que acontece lá fora, funciona mais para o criminoso do que para as pessoas de bem. Aqui nós temos o efeito Fortaleza, já falamos dele, é um efeito que se estabelece principalmente quando há uma insegurança muito grande das pessoas. E muitas vezes a pessoa, ao colocar essa estrutura, ela se sente mais segura. Mas observe, um criminoso, quando vê uma estrutura dessa, ele pensa, primeiro, se há toda essa segurança, deve haver um patrimônio muito grande lá dentro. E depois, se esta casa tem essa estrutura, talvez ela já tenha sido invadida. E se alguém invadiu, esse delinquente pode tentar invadir também. Então, frequentemente, além de haver esta imagem agressiva, de insegurança, de medo, isto não traz necessariamente para a pessoa aquela segurança pretendida. E muitas vezes faz com que aquela casa, de alguma forma, acabe sendo invadida novamente. Então nós temos ali um forte desequilíbrio da relação forma e função. Isso quer dizer, aquela forma do muro tradicional, que fosse uma grade, ela perdeu a sua função e passou a ser exclusivamente um anteparo, como se fosse um muro de um presídio, um muro de uma penitenciária. Também há uma forte sensação de insegurança, tanto quem passa na rua como os moradores se sentem aí, neste caso, ameaçados por esse estado de coisas, porque a sensação que você tem é de insegurança. E também eliminação total da vigilância natural, tão saudável como nós já comentamos anteriormente. E cabe aqui uma referência, as pessoas dizem, mas se eu deixar a minha casa exposta, o criminoso vai passar e vai observar o que tem dentro da minha casa.
Lembre que o maior número de pessoas que passam pelas ruas são pessoas honestas, que observam e ajudam a dar segurança para essa residência. Então o número de pessoas ajudando seria muito maior do que pessoas tentando furtar objetos ou invadir aquela casa. Então vale a pena termos uma casa com a fachada mais aberta. No Paraná, uma pesquisa da Polícia Militar elaborou uma lista de cuidados que ajudam a reduzir o risco de assaltos e roubos em residências. A lista é resultado de uma pesquisa com os maiores especialistas no assunto, os ladrões. Muro alto dá sensação de segurança, mas ela pode ser falsa. Entre uma casa fechada e outra mais aberta, com grades, 71% dos ladrões que participaram da pesquisa disseram que assaltariam a casa com muros. Depois de estarem lá dentro, eles é que teriam mais segurança, não seriam vistos pelos vizinhos. Para o coordenador da pesquisa, algumas medidas são simples e resolvem. Nós preferimos que a pessoa coloque uma grade e passe a conversar mais com os seus vizinhos. É uma forma mais barata e muito mais eficiente de você ter segurança. Uma pesquisa feita por um coronel da Polícia Militar do Paraná ajuda a entender como agem os criminosos. E ao contrário do que se poderia imaginar, os muros altos nas casas não são a melhor proteção. Para evitar a entrada de bandidos, os moradores é que se tornaram prisioneiros. Cercados por medidas de segurança, transformaram algumas residências em verdadeiras fortalezas. Muros enormes, cercas elétricas, portões que não deixam ver a parte interna do imóvel. Mas a polícia observou que o que era para afastar os assaltantes é o que pode ser um convite para o crime. Casas com muros altos garantem a privacidade dos moradores e dão a sensação de segurança. Mas também é uma mão na roda para os criminosos, que após invadirem a residência não são mais vistos por ninguém. Pensando nisso, a Polícia Militar de São Miguel do Oeste lançou um projeto Arquitetura contra o Crime. O que se busca é uma maior visibilidade no ambiente, de forma que a pessoa que estiver circulando pela rua, ou mesmo as pessoas que morem nesse ambiente, eles consigam ter noção do que acontece no ambiente onde elas moram e trabalham, onde, se observarem a presença de uma pessoa estranha nesse ambiente, um veículo estranho àquele local, eles têm uma noção de perceber que se trata de alguém em atitude suspeita e fazer aí a comunicação para a polícia para que se identifique quem são essas pessoas. Uma pesquisa da Polícia Militar de São Paulo falou que os bandidos, quer dizer, os suspeitos, preferem casas muradas. O muro alto não protege os donos da casa e ainda facilita a vida do ladrão. Quanto mais se fecha, pior é. Mais do que os condomínios de edifícios, são os loteamentos fechados que eu considero uma excrescência. Em pleno século XXI, uma apartheid. Você está separando quem tem de quem não tem da pior maneira, construindo muro. Loteamento fechado é ilegal. Ele quer fazer um presídio, deixar a gente presa, então, né? Então, assim, eu vou me recolher na minha bolha. Então, assim, eu estou no meu condomínio, que é cercado, tem cerca elétrica, um muro gigantesco. Não vou pra rua, fico na minha bolha de segurança, de falsa segurança, né? Quando eu estou na casa de um amigo, por exemplo, que sempre tem um portão, que tem grades, né? Na cidade, se eu sinto a falta de áreas mais abertas, assim, sem cerca, sem grades. Residências protegidas por muro alto são acontecem os piores crimes. Casas com muros muito altos garantem a privacidade dos moradores e passam uma sensação de segurança, mas são uma maravilha para os bandidos. Porque quando você se fecha, não tem lugar. Então, se não tem lugar, não tem gente, não tem pertencimento. Isso está dando um remédio errado para o problema da violência urbana. Então os bandidos chegaram, invadiram a casa. Vamos falar um pouco da arquitetura da desigualdade. Ela não está, infelizmente, diminuindo, ao contrário. Vocês, no Brasil, estão criando um dos meios esteticamente mais feios que existem no universo. No Brasil, qualquer cidade, seja as capitais, seja o interior, aquilo é uma coleção de deformidades absolutamente inclassificável. É impossível ter qualquer centelha de qualidade de vida com uma arquitetura dessa. Ter que ver isso todos os dias, isso faz mal à saúde de qualquer ser humano. Quem é que falou que isso aqui é bonito? Isso aqui é feio. A gente vive numa selva de pedra. Eu lamento dizer que a arquitetura da desigualdade ela está se aprofundando. Desde o começo do canal eu sempre critiquei os muros e os comentários das pessoas eram sempre os mesmos. Os muros são por causa da insegurança. Mas como você explica um fato como esse? Casas completamente sem muros,
ao lado de casas completamente muradas. Na minha opinião, o problema é cultural e a única forma de desconstruir isso é através da conscientização de que os muros apenas nos privam do maior objetivo do bairro, que é o senso de integração e comunidade. Se você quiser um Brasil mais unido, a gente tem que começar pelos bairros. Se você apoia essa ideia, compartilhe o nosso vídeo e vamos tornar o Brasil um país mais unido e mais bonito. Somos por natureza sociais, altruístas, solidários e participativos. Gostamos da natureza, da liberdade, de viver em comunidade. Mas a cultura dos muros cultivou o que há de pior no ser humano: o egoísmo e a depressão. Precisamos mudar essa cultura. Se você apoia essa ideia, curta o vídeo. Compartilhe.